Não, velho. É que você já viu o vídeo dessa menina aqui que ela tá contando a colonização da América toda distorcida, velho. Você já viu? Não. Aqui, velho. Vai, eu não conheço. Tá, assim, gosto disso aí. Dê uma olhadinha. No canal está descobrindo. E hoje vamos falar sobre a colonização da América. Bom, a colonização começou quando Cristóvão Colombo, em uma de suas viagens à Índia, avistou terras sem donos aparentes, com boa vegetação, e ele decidiu explorar sobre essa terra. Bom, ao descobrir mais tal área, ele acabou encontrando pessoas com costumes completamente estranhos de banhos e até canibalismo, que hoje conhecemos como os índios. Esses povos foram importantes para a extração dos recursos que ali tinham, e em troca disso, eles ganhavam espelhos como um presente. Bom, a partir daí os europeus foram descobrindo mais riquezas no território que hoje chamamos de América. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Curta e compartilhe. Gente, eu não tenho nem palavras pra escrever. Ficou ruim, mas... Sim, velho. Se você perceber, parece que ela pegou informações da Wikipédia e tá dando chuva. Velho, tipo, são informações super distorcidas e diferentes do que aconteceu na realidade. Ela não estudou para publicar o vídeo, nem para fazer o. Aparentemente. Tudo errado. E o que vocês acham da gente fazer um vídeo melhor que esse e postar? Ensinar informações certas. Isso. Eu acho bom. Eu não. Vocês não vão, Vamos lá, gente. Olá, pessoal. Meu nome é Raíssa Stephanie e hoje vamos falar um pouco sobre o descobrimento da América por Cristóvão Colombo, colonização inglesa, portuguesa e espanhola. Nossa amiga Maria Eduarda vai começar a explicar um pouquinho sobre o primeiro assunto. Para começar, vamos direito do descobrimento, porque sabemos que os europeus não descobriram nada. Cristóvão Colombo, em uma de suas viagens direto às Índias, já sabia sim da existência de um território e que poderia ser explorado para riquezas para eles. Inclusive, tentou até o apoio do rei de Portugal, porém não conseguiu. Como dito anteriormente pela nossa querida amiga Maria, ele não conseguiu o apoio do rei de Portugal, porém conseguiu o da rainha Isabel de Castela, junto com seu marido Fernando de Aragão, que disponibilizaram navios e recursos para a viagem. E eles simplesmente ajudaram assim, tipo, sem querer nada em troca? Teoricamente, sim. Em abril de 1432, Colombo teve que assinar um contrato no qual ele seria vice-rei governador das terras que encontrasse. Também ficaria com a 10ª parte do ouro, pedras preciosas e outros produtos que encontrasse, e o restante era posto para seus apoios. Querendo ou não, ele teve vários benefícios, embora a grande responsabilidade das terras. Sim. Em agosto de 1492, Colombo partiu comandando 3 caravelas: Santa Maria, Pinta e Vinha. A maior delas era Santa Maria, pois carregava a mais de 250 toneladas. Colombo também levava contigo um intérprete, o cara conhecia algumas línguas do Ocidente. Um detalhe também que não foi citado é que os europeus achavam que era impossível chegar às Índias seguindo os pontos extremos do Ocidente europeu e do Oriente Asiático. Obrigada por lembrar. Continuando, na madrugada do dia 12 de outubro, Colombo, junto com os expedicionários, ficaram diante de uma ilha de locais, chamadas pelos nativos de Guanahani. Porém, Colombo mudou o nome para São Salvador. De início, ele pensava em chegar em uma ilha que se localizava no Mar da China, que estava descrito nos livros de maravilha descrita por Marco. Depois de São Salvador, Colombo encontrou outras ilhas do mesmo arquipélago que foram nomeadas de Isabel, Fernandina e Conceição. E em 28 de outubro tocou em Cuba e no Haiti em 5 de dezembro. Um ano depois, Colombo retornou à Espanha e foi tão recebido por suas conquistas que os reis católicos prepararam novos espaços para continuar com o descobrimento. Cristóvão voltou à América mais 3 vezes, entrando em contato com a Jamaica e outras ilhas. Também percorreu as costas da América Central, de Honduras para o sul. Lembrando que isso ocorreu durante as 3 viagens que ele fez após a primeira. Não aconteceu necessariamente em uma viagem só. Agora vamos falar sobre as grandes culturas indígenas. Calma, rapaz! Assim, Se apresente primeiro
e depois comece a falar sobre seu tópico. Assim, desculpe, meu nome é Everton e irei falar sobre as grandes culturas indígenas da América. E depois meu amigo Tiago vai falar, junto comigo, sobre a conquista da América por espanhóis e portugueses. Agora tá melhor, Matheus? Muito melhor, muito melhor. Bom, vou falar um pouco sobre as 4 grandes culturas indígenas da América. Eram elas: os astecas, os maias, os incas e os tibéticos. O Império dos Astecas, na época da conquista espanhola, tinham 3 estados independentes: Tenochtitlan, Tezuco e Tezoquil. Eles formavam uma confederação. A agricultura astecas era bem desenvolvida, elas cultivavam milho, algodão, cacau e várias outros medicinais e ervas. É mais importante, os Mapuches, até hoje eles vivem na península de Yucatán e no nordeste da Guatemala. Outro povo indígena que era importante na época era o povo Inca, que não tinha uma linguagem única, mas usavam o Quichua. A agricultura deles era bem desenvolvida, eles tinham muitas estradas e algumas eram até calçadas. Isso é verdade? Então, por último, vem os tibéticos. Eles eram um povo habilidosos na cerâmica e na arte de metalurgia. Também não esqueci de dizer que a agricultura deles, embora fosse primitiva, também tinha traços próprios. E eu não falei não, me desculpa. Não, mas enfim, o próximo tópico será a colonização da América por espanhóis. Mas para isso a gente vai chamar o tradutor para isso. Olá, meu nome é Sandiel E o meu é a Rafaela. e vamos falar sobre a conquista da América por espanhóis e portugueses. Alguns anos após a morte de Colombo, os espanhóis começaram a conquista do continente. De início, eles ficaram nas ilhas, mas encontraram pouco ouro, o que de certa forma não era o que eles esperavam, já que de acordo com os indígenas, o ouro era um metal e abundância no continente, fazendo assim eles terem maior expectativa. Lembrando também, né, que em metade do século os espanhóis formaram um amplo império colonial na América que abraçava o México, a América Central e toda a América do Sul, tirando o Brasil. Obrigada por lembrar. Os momentos mais notáveis da história da América Espanhola foi a ocupação do México por Hernán Cortés e a destruição do Império do Peru, que na época era governado pelos incas. Uma dúvida rápida aqui, quem foi Cortés? Após até onde eu sei, Hernán Cortés era um escrivão que residia nas Antilhas há 15 anos, até que o governador de Cuba o encarregou de liderar um grupo de mais de 100 homens para promover um evento mais violento da América. Esse episódio foi liderado na intenção de escravizar, conseguir riquezas dos povos astecas e posse dos territórios que eles habitavam. Na luta pela posse do México, os espanhóis foram muito cruéis com os astecas. Um exemplo disso foi quando o imperador deles foi colocado sob brasa como forma de tortura, até dizerem aonde ficavam escondidos os tesouros. Infelizmente, eles eram muito cruéis e eles tinham vantagem sobre os astecas, pois eles acreditavam que eles eram pessoas sobrenaturais pelo fato de terem armas de fogo e cavalos, além de que eles tinham um tradutor e também tinham aliança com outros povos indígenas que tinham rivalidade com os astecas. E ainda tem a questão que os europeus levaram doenças para os povos indígenas. Eu vou tirar um pouco o foco dos espanhóis para os portugueses. Eles conservaram na América, como o Brasil, que, como sabemos, é o único país que fala português na América. Quase um ano depois da notícia do descobrimento do Brasil por Cabral, eles realizaram mais expedições para descobrir a área e pegar muitas informações sobre as terras. Uma delas foi em 1501. Eles saíram de Lisboa, passaram pela África e só depois passaram pelo litoral brasileiro. Uma curiosidade legal é que, de acordo com o dia que eles passavam por determinado lugar, eles colocavam o nome do santo no dia. Nossa, velho, que legal, não sabia disso. Desculpe interromper de novo, meninas, mas vocês irão explicar sobre a América colonial portuguesa? Vamos sim, relaxa. Agora vamos passar nossa fala para outra pessoa nesse instante. Sim, voltaremos daqui a alguns minutos. Olá! Acho que já sabe o meu nome, então eu vou falar um pouco sobre a América colonial espanhola. Apresenta os outros assuntos que tem dentro do próprio assunto também, Tiaguinho. Calma, rapaz! Você não deu tempo pra terminar de falar, né? As meninas falaram um pouco sobre a colonização espanhola, então eu vou continuar o assunto, pegando a divisão administrativa da época. Começando pela Casa de la Contratación de Sevilha. No ano de 1503, fixou em Sevilha a Casa de Contratación, que era responsável por resolver todos os assuntos referentes às Índias, comércio, imigração, justiça, etc.
Com o passar do tempo, as contribuições para a casa de contratação foi crescendo cada vez mais. Essa casa tinha tanta importância que navegantes ilustres prestavam serviços a tal casa. Espera aí, meu brother. Deixa eu falar um pouco também sobre a sua. Poxa, Everton, agora que eu já falei a informação principal, tá bom, explica o restante aí. Também tinha o Conselho Real das Índias, que tinha jurisdição suprema sobre todos os assuntos relacionados às Índias. Tinha a função de nomear funcionários e confirmar a nomeação para as cargas de menor importância, cuidar da defesa dos descobrimentos e mais outras diversas funções. Ô Everton, sabia que tinha uma linha imaginária que dividia as terras de Portugal e Espanha? Eu não sabia não. E me explique melhor sobre isso. Tá bom, né? A partir do Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha entraram em consenso sobre as terras descobertas e a divisão delas. Tinha uma linha que correria a 370 léguas a oeste do Cabo Verde. Todas as terras que estiveram localizadas à direção leste dessa linha pertenciam a Portugal, e as terras que estiveram à esquerda eram da Espanha. Então, resumindo tudo, o que você disse é tipo uma linha do Equador? Teoricamente, sim. Eu queria falar também sobre as conquistas dos Incas. Vai em frente, então. Quem organizou a expedição que levou à conquista dos Incas foi Francisco Pizarro, no ano de 1513. Quando os espanhóis chegaram ao Império Inca, eles estavam numa época não muito boa. Na verdade, estava acontecendo uma guerra civil entre dois irmãos, Atahualpa e Rausca. Quem ganhou foi Atahualpa. Huasca, né? Pizarro organizou um encontro com Atahualpa. Porém, durante o encontro, houve um desentendimento entre os Incas e os espanhóis, o que resultou na prisão do carinha lá com o nome difícil. Para você ter uma noção de quanto os europeus eram sanguinários, sangue frio, o coitado líder dos Incas ofereceu tesouro em troca da liberdade. Eles aceitaram e não libertaram o cara. Os caras são malvados. Infelizmente, a vida não é justa para todos, né? E agora vamos ver uma história de outra parte do continente, a América do Norte. Um dos primeiros estabelecimentos espanhóis na América do Norte foi na Flórida. A colonização teve início na segunda metade do século XVI, fundando em Santo Agostinho. Agora, os franceses tiveram uma vantagem em relação à América do Norte. Por quê? Tipo, um navegante francês chamado Jacques Cartier explorou em várias expedições a região do Golfo de São Lourenço. E não sei como, mas ele fez amizade com algumas das tribos indígenas e fundou uma colônia em Quebec. É bom lembrar, né, que essa colônia não prosperou. Não. Quem começou mesmo a colonizar o Canadá depois das tentativas falhas foi o Champlain. Os franceses tiveram bastante dificuldade em relação aos indígenas e eles sustentaram diversas lutas contra indígenas ingleses, fazendo assim um atraso com os primeiros estabelecimentos fundados. E também tem a questão que os europeus sempre tentaram catequizar os indígenas da Rússia. Verdade, mas tem que falar sobre os descobrimentos ingleses. Deixa eu falar. Um navegante italiano chamado Giovanni Caboto, com apoio do Henrique VII, empreendeu ele 4 ou 5 pequenos navios, uma viagem para o Ocidente, saindo de Bristol no início de maio de 1497. Ele alcançou o continente no fim do mês seguinte. Como foi falado antes, houveram tentativas da colonização, e essas tentativas foram realizadas 80 anos depois Giovanni tocar na América. Um carinha até conseguiu a autorização da rainha da Inglaterra para fundar uma colônia no prazo máximo de 6 anos, porém essa tentativa foi inútil. O cara pelo menos tentou. Querendo ou não, a hora a colonização inglesa desenvolveu, então, anos depois, uma produção de fumo e aumentou, e a partir do cultivo, introduziu a escravidão na América do Norte. A escravidão não ocorria apenas com os africanos, não. Alguns colonos ingleses viam a estrutura física dos índios como mão de obra e eles tentavam justificar a escravidão dos índios com esses argumentos ajustos. Olha eu de novo! E dessa vez eu trouxe Sandiela junto comigo. Sim, e finalmente chegou a nossa Brasil! E se falamos de Brasil, falamos de América Colonial Portuguesa. E, como sabemos, Portugal não iniciou a colonização no Brasil de imediato. Aí ficava confuso. Por quê? Porque eles estavam mais focados no Oriente, aquela questão das ilhas lá.
E também, eles não encontraram muitos metais preciosos ou produtos com grande valor comercial, como especiarias do Oriente. Sim, os portugueses não estavam tão interessados no que a nossa terra tinha para dar. Porém, também não queriam deixar ela para outros países, como a França. Então, Portugal enviou expedições para extrair o pau-brasil, que era o que tinha na época. Eles só descobriram o pau-brasil depois de enviar algumas expedições, como Gaspar de Lemos e Gonçalo Coelho. Como eu disse antes, eles não queriam perder as terras, que conquistaram. E esse foi um dos motivos que ajudou no início da colonização do Brasil. Os franceses apareciam constantemente no litoral do Brasil, então foi a forma de defesa deles, para poder não ficarem sem as terras. Além disso, o comércio com as Índias não estava sendo lucrativo como esperado, então tiveram que mudar o rumo. Sim. A economia do Brasil colonial era através do Pacto Colonial, que era uma relação de metrópole e colônia. Também tem a indústria açucareira. O cultivo de açúcar, da cana-de-açúcar, ajudou bastante o Brasil na época, porque tinha mercados consumidores na Europa. E, de novo, a escravidão estava presente nessa época. Os escravos eram usados assim como em outros continentes, para efetuar trabalhos pesados, já que os branquelos, que se achavam superiores, não queriam realizar tais trabalhos. Sim. Os brancos, né? Bom, ainda mais de tal época. Para finalizar, dizemos que a sociedade colonial açucareira da época era conservadora, patriarcal, escravista e rural. E foi isso, pessoal. Bom, pessoal, terminamos o nosso vídeo por hoje e como vocês podem ver, o assunto pode sim ser mais aprofundado, mas também vai de cada pessoa querer aprender e pesquisar mais um pouco sobre ele. Nós demos o nosso melhor e esperamos que tenham esclarecido todas as dúvidas em relação ao assunto para vocês. Obrigada, pessoal, pela visualização. Espero que tenham gostado. Deixem o like. E é isso. Tchau!